Hoje vamos conversar sobre algo muito importante. Mais do que isso, sobre algo essencial à nossa sobrevivência, que é ser quem você realmente é. E perceber o quanto pode ser destrutivo quando alguém te força ou você mesmo se força a ser quem você não é. E para isso a gente vai usar uma história. Sim, eu vou contar uma outra história aqui no canal. Recentemente eu falei sobre o papagaio branco, que está no livro A Individuação nos Contos de Fada, da Marie-Louise von Franz. E hoje eu vou citar a história Pele de Foca, Pele da Alma, do livro super reconhecido Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E eu sempre recomendo esses dois livros. Quem acompanha o blog há mais tempo, se você for um dos meus 95 inscritos, a última vez que eu olhei tinha 95, quase 100, olha só. Então você já deve saber que eu tenho um blog e lá eu recomendo de vez em quando alguns livros e tenho textos sobre saúde mental. Então por isso eu recomendo a leitura desses livros e não vou fazer a análise igual a que a autora propõe. Então a Clarissa ela vai falar mais sobre a questão simbólica dessa e de outras histórias para a saúde psíquica da mulher. E eu vou fazer uma abordagem voltada mais para a saúde mental e de uma forma que seja relevante tanto para as mulheres quanto para os homens. Certo? Então vamos à história. Há muito tempo atrás, num lugar extremamente frio, onde o vento congelava as folhas das árvores e os focinhos dos animais e os cílios das pessoas, e até mesmo as palavras eram congeladas e as histórias precisavam ser contadas ao redor de uma fogueira para que o calor as derretesse e pudessem ser ouvidas, vivia um homem muito solitário. E esse homem tentava ser feliz, ele buscava se alimentar bem, dormir bem, caçar o seu próprio alimento e até sorrir. Mas mesmo assim, a sua solidão o deixava completamente infeliz. Até que um dia, ele não estava conseguindo caçar, não encontrava seu alimento. E aí foi anoitecendo e anoitecendo, e a lua cheia iluminou uma pedra à distância. O homem bateu o olho e viu que tinha algumas formas se movimentando, e foi por pura curiosidade que ele em seu barco se aproximou devagarinho e devagarinho, até perceber que nessas pedras estavam mulheres nuas dançando. Aos pés delas, ali jogadinho num canto, havia suas peles de foca. Aquele homem já tinha ouvido falar aquela história das mulheres foca, que elas eram encantadas e maravilhosas, e ficou ali observando, tão lindas, dançando, livres, felizes, e aquele calorzinho foi entrando em seu coração. Está ali, vendo outras pessoas se encantando, se namorando, até que, num impulso, ele se aproximou sem ninguém perceber e roubou uma das peles. Então, passado algum tempo, as mulheres pararam de dançar e uma por uma foram vestindo suas peles e se jogando na água felizes, rindo, menos uma, que procurou e cadê sua pele? Não a encontrava. E eis que o homem apareceu diante dela e falou: mulher, casa-se comigo. Ela disse: não posso. Eu e você somos de mundos diferentes. Meu mundo é na água, não na terra com você. Aí ele falou: olha, eu tenho a sua pele. Se você quiser a sua pele de volta, você tem que ficar comigo. Fique 7 verões em minha companhia, e aí eu te devolvo sua pele. Então a mulher concorda. Ela vai morar com ele
E, com o passar do tempo, eles têm um filho. Um menino muito lindo que ela ama. Nossa, é o xodó da mãe. Rechonchudo, com as bochechas rosadas, e o menino vai crescendo e é um menino esperto. E ela conta para ele as histórias do fundo do mar. Fala sobre tubarões e peixes, enquanto o pai faz para ele bonecos com personagens da terra. E aí o menino fica crescendo entre esses dois mundos em seu imaginário. Mas, por mais que pareça ser uma história feliz, a mãe começa a ficar muito doente. A sua pele resseca, não tem mais brilho. Mesmo o brilho em seu olhar sumiu. Os olhos opacos e sem vida, os cabelos caindo. As formas antes curvilíneas foram ficando magras, minguadas, e ela parece estar muito, muito doente. É porque muito tempo passou e a mulher foca precisa voltar para seu lar. Numa bela noite, o menino acorda com um barulho. Ah, são as vozes dos pais brigando. E ele percebe que a mãe está cobrando de seu pai e dizendo que já se passaram 7 anos e que ela quer a pele dela de volta, que ela precisa voltar para casa. Mas o pai diz, você se casou comigo e tivemos o nosso filho, mas você quer a sua pele de volta e você vai abandonar a gente? Você vai abandonar seu marido e seu filho? Sério? Gritando, irritado. Então ele vai embora. E o menino fica ali, triste, morrendo de medo. Ele não quer perder sua mãe. Enquanto o menino teme a separação dos pais, o homem, ele pegou a pele da esposa e jogou aonde? Perto da água, para que ela nunca mais a encontrasse, e assim ela não poderia ir embora. Então o menino, no meio de um sonho, ele ouve uma voz chamando o nome dele. Ah, mas não é um sonho, é real. E por instinto ele salta da cama num pulo, coloca a roupa de qualquer jeito e sai correndo em direção à água. Lá ele vê uma foca enorme, prateada. E aí, eis que a foca é o avô do menino, que fala que ele precisa devolver a pele à mãe dele. Então o menino, ainda um pouco triste, corre para a mãe com a sua pele de foca. E a mãe veste aquilo e já se sente tão melhor em sua própria pele e tão feliz e sabe que vai voltar para casa e pega o menino e coloca o garoto embaixo de seus braços e sai correndo em direção à água. E aí ela sopra 3 vezes na boca do menino o ar de seus pulmões. E aí eles pulam na água e o menino percebe que ele consegue respirar embaixo da água, normal. E a mãe o conduz até um lugar que é o lar das focas. Lá ele conhece todos os animais marinhos, ele conhece sua família e ele vê aquela foca enorme, prateada e percebe que é seu avô. E lá eles ficam 7 dias felizes. Mas o menino tem que voltar, porque o menino nasceu na terra. E ele tem que voltar para fazer companhia para o pai. Então a mãe o leva de volta. Eles se despedem, mas sabe que não ficarão longe por muito tempo. E aí as pessoas, muitos anos depois, acham interessante aquele homem que se tornou um contador de histórias, como ele fica sempre à beira da água e como sempre tem uma foca que parece ir sempre visitá-lo. Bom, essa é a história. Tá um pouquinho improvisada, talvez não tenha saído igualzinho lá do livro. Faz um tempinho já que eu reli. E, enfim, então, sobre o que vai falar essa história? Vai falar sobre o principal símbolo, a pele. Então, o que significa a pele? Bom, a pele é nossa proteção, né? Ela recobre todo o nosso corpo. Nos protege
tudo aquilo que poderia nos atingir, a primeira camada de defesa. E também é o órgão dos sentidos, né? Através da pele a gente tem o tato, que é como a gente se relaciona com o mundo. Então a pele é a nossa forma de conexão com o exterior. É quando a gente pode dar um abraço onde a gente sente na nossa pele o calor, o frio. Todas as sensações de uma cócega, de um beijo, é através da pele. Então a pele também é aquilo que nos conecta. E também tem aquela sensação, sabe quando os pelos se arrepiam e você fica em alerta? Bom, a pele também é esse nosso sentido de alerta. E a própria Clarissa fala isso, ela diz que é por isso que os xamãs usam tantas peles e penas para ficarem mais atentos. Quanto mais peles, é como se eles estivessem mais atentos ao mundo exterior, ao instinto, aquele alerta que surge. Então, também vem através da pele. E aí a gente tem uma mulher foca. Uma mulher foca porque a foca ela tem aquele olhar, né, que é quase humano, a gente diz que dá para sentir, transmite muito afeto. E aí que a foca é a alma, né, nessa história, ou seja, ela tá falando de alguma coisa que é quase humano, mas não é. Então a história ela não tá falando de uma coisa do dia a dia, ela tá falando de um simbolismo mais profundo. Ela tá falando de uma coisa que vai dizer sobre a nossa vida interior, sobre o nosso psíquico, sobre a alma. O que acontece com a nossa alma quando a gente se deixa aprisionar? E é claro que essa relação que a gente vai vendo logo no começo da história que se estabelece é uma relação de abuso. Nas histórias, nos contos de fada, nem sempre aquilo que parece ruim, a bruxa, o vilão, eles são personagens maus, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma bruxa para a história andar, para o personagem principal, o mocinho, o herói, etc., se desenvolver, porque senão ele fica lá e nada acontece e a nossa mente não se desenvolve. Mas a gente precisa lembrar que na história isso é uma questão do desenvolvimento interior. Então todos os personagens eles vão representar o indivíduo, a pessoa que está se desenvolvendo. É tudo simbólico, é que nem um sonho, todos os elementos do sonho representam o sonhador. Então a gente está falando de um relacionamento abusivo, mas num sentido simbólico. O relacionamento abusivo de verdade, ele é sempre horrível, né? Então a pessoa ela não precisa passar por isso na vida real, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos para se desenvolver, né? O relacionamento abusivo, a gente está falando aqui da gente com a gente mesmo o tempo todo, tá? E sim, às vezes a gente nos força a muitas coisas, às vezes a gente nos coloca em situações que não são boas pra gente. E pode ser que a gente nem perceba. Então a gente deixa a nossa essência, nosso eu verdadeiro de lado para tentar ser aquilo que não é, que não deveria querer ser, ou então a gente nem percebe quem a gente é. E acaba entrando em situações que nos fazem mal, que ressecam a nossa pele. A gente quer, às vezes, ostentar e mostrar que é extrovertido, sendo que você é tímido, por exemplo, e não faz sentido, você se coloca numa situação que não te faz bem. E muitas vezes a gente faz isso, a gente busca valores que às vezes não são nossos, de mostrar riqueza e colocar nossa vida numa busca por algo que depois não vai ter importância. E a gente se cobra e quer tanto parecer ser aquilo que parece desejável, sabe? Que é um padrão da sociedade, que é algo cultural, mas não é aquilo que a gente precisa. E muitas vezes você nem sabe quem você é, o que você precisa, o que você quer. E você apenas tenta entrar naquele molde de comprar aquele produto, ter tal aparência, faz plástica e gasta dinheiro, e para isso precisa ganhar dinheiro, e para isso não tem tempo para mais nada, e aí tem que ter a família perfeita,
No livro tem uma história interessante que vai ilustrar tudo isso, que é do alfaiate. Um homem vai ao alfaiate e aí ele percebe que, nossa, o colete que ele tá usando, um lado tá mais curto que o outro. Aí ele fala para o alfaiate, olha, tem que ajeitar aqui. Aí o alfaiate vira para ele e fala assim, não, senhor, isso não tem problema. Se o senhor colocar a sua mão direita assim e segurar, não vai ter problema, ninguém vai perceber. É só puxar um pouquinho que os dois lados vão ficar iguais. Ele, tá, tudo bem. Nisso ele percebe que a gola também tá errada, tá virada, toda enrolada. Ele fala pro alfaiate, nossa, mas aqui também não tá bom. Ele fala, não, senhor, não tem problema. Se o senhor virar a cabeça assim pro lado e segurar com o queixo, ninguém vai perceber. Aí o homem fala assim, não, mas olha, a calça aqui, a costura entre as pernas também não tá bom. Tá muito curta, tá apertada. Aí o homem fala, se o senhor pegar a sua mão esquerda e puxar um pouquinho, ninguém vai perceber. Aí o homem fala, é verdade, tá certo, vou fazer isso, e compra. Então depois ele tá usando o terno, e eu tinha falado que era um terno, né, que ele tinha... Hoje eu tô um pouquinho distraída. Então ele tá usando o terno na rua, passa por dois velhinhos que estão ali sentados juntos. Um velhinho fala, olha, nossa, olha esse homem, coitado, né, andando todo torto, né, o que será que ele tem? Aí o outro fala, né, coitado, né, realmente, mas olha que terno bonito. E é assim que a gente age, né, às vezes, porque a gente vê uma pessoa, nossa, a pessoa tá se matando, tá tão cansada, né, tá no trabalho, tá infeliz, faz algo que não gosta, trabalha até de noite, tá exausta, mas olha que emprego, ganha dinheiro, né, é o carrão que a pessoa tem. Então a gente não costuma ver, é ver só aquilo que se enquadra naquilo que é esperado. A gente não vê o sofrimento que às vezes dá por trás. A gente ignora, fala, não, imagina, essa pessoa que tá certa, tá bom, tá tudo ótimo, ela tá conseguindo aquilo que é o objetivo de todo mundo, que é o status, né? E a gente não vê, às vezes a pessoa tá num relacionamento horrível, né? Sofre muito, mas olha que declaração linda desse casal numa foto, sei lá, nas redes sociais. Então a gente não vê tudo, a gente vê aquilo que a gente quer ver. É aquilo que a gente precisa ver, porque também é o que a gente procura. Porque a gente não sabe, a gente também está nessa busca incessante por algo ou alguém que a gente não sabe quem é. E esse alguém, no caso, nós mesmos. Então a gente está deixando de ser quem realmente é, porque a gente nem sabe mais quem a gente é. Então, e isso fica muito visível na história. O quanto faz mal, porque a mulher começa a ressecar. Então, quando você está fora do seu ambiente, está fora do seu lar, você não consegue viver por muito tempo. Vai chegar um momento em que você vai ficar doente. E aí a gente vê que o Brasil, por exemplo, é o país no mundo com maior índice de ansiedade. Vê os casos de depressão, isso tem tudo a ver com saúde mental. Porque quando a gente vive uma vida que não nos faz bem, isso vai ser sentido de alguma forma. O nosso íntimo não está feliz. E isso vai abatendo a gente, vai ressecando e os cabelos vão caindo e a gente perde o brilho no olhar. E isso tudo vai ter um efeito muito grave depois. Se a mulher passasse mais tempo, o que aconteceria com ela se ela não voltasse a ser a mulher foca? E assim que ela volta para o fundo do mar, ela já se sente totalmente renovada. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho e pensar, pera, quem sou eu? O que eu tô fazendo? Cadê a minha pele? E às vezes a gente precisa de ajuda. E aí, na história, o que acontece é que é a criança, é o filho que encontra a pele, não é a mulher. Porque, às vezes, a gente deixa passar tanto tempo que a gente não consegue mais. A gente não consegue mais encontrar a nossa pele. A gente já tá fraco demais. A gente tá morrendo e não precisa de ajuda. E quem que encontra é a criança. Não só o caso de seu filho, Então, parte de si, Aquilo que você... Porque aí é simbólico, Não é o filho mesmo. A gente não tá falando nem do marido, nem do filho, nem da esposa. A gente tá falando de questões da nossa mente, Aspectos nossos. E aí a criança enquanto nós, é o quê, Ela é uma parte de nós que sabe
quem a gente realmente é, né? Que consegue perceber isso, que ainda tem aquela pureza, ainda está muito mais próximo do instinto do que o adulto. Então é alguém que briga, mas não guarda rancor e logo depois volta a brincar com os amiguinhos. Alguém que sabe o que quer, mas que tudo bem mudar de ideia, que pode querer ser astronauta num dia e ator de novela no outro, e depois jogador de futebol, e depois mudar de ideia de novo, e não tem problema. É quem não tem medo de fazer perguntas, e as crianças têm aquela fase famosa dos porquês, e aí é a criança quem reencontra a pele. E a gente talvez devesse parar e pensar e trazer a nossa criança de volta, que é isso que vai fazer com que a gente recupere a nossa saúde mental. É falar que, tudo bem, agora eu não sei, mas eu vou procurar saber e perguntar e pedir ajuda. E falar, tudo bem, eu queria tal coisa, mas eu percebi, parei e pensei, eu não quero mais. Eu sou outra pessoa, quem que eu sou agora? O que que eu quero? Eu quero sorvete, ok. E o que que eu preciso fazer agora? E deixar as coisas fluírem, trazer a felicidade, a alegria de volta. Então, às vezes, a gente precisa perceber que a gente precisa da nossa pele. E se perdeu a pele, meu Deus, perceba que você perdeu a pele. Né? Às vezes a gente fica ressecando, e os cabelos caem. A gente fica, nossa, os cabelos estão caindo. E a gente não percebe por quê. O que aconteceu? Você perdeu sua pele. Olha ao seu redor. Onde você está, não é o seu lar. Onde fica o seu lar? E é com essa reflexão que eu encerro esse vídeo. Então, por hoje é só. Um abraço para todos vocês.